A maioria dos espíritas conhece as 5 obras fundamentais da doutrina espírita: o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo e o Céu e o Inferno, Justiça Divina segundo o Espiritismo. Assim como o próprio Evangelho de Jesus, todas as obras espíritas publicadas pelo codificador são atemporais. Foram atuais no século XIX, são atuais no presente e ainda o serão no futuro. No entanto, a maioria desconhece a existência da publicação de Allan Kardec intitulada Viagem Espírita em 1862. Trata-se de uma obra de valor espiritual incalculável e, assim como as demais obras kardecianas, de uma atualidade permanente em qualquer época da história. Allan Kardec, o codificador do Espiritismo, era portador de uma raríssima capacidade de trabalho, de uma genial antevisão e de uma férrea determinação em solucionar todas as questões relativas ao Espiritismo. Por isso, realizou várias viagens missionárias, viagens essas penosas e perigosas, com o objetivo de dar assistência caridosa e fraternal aos grupos espíritas que se formavam na Europa, mas, sobretudo, de dar assistência doutrinária. Graças à sua elevadíssima estatura espiritual, ao seu agudo senso de professor formado na escola pestalozziana, mas graças, sobretudo, a uma intensa e constante assistência de o Espírito de Verdade e sua equipe espiritual, Allan Kardec realizou um profundo diagnóstico dos problemas, lutas, incompreensões e adversidades, internas e externas, por que passavam as comunidades visitadas, e, por consequência, pelas quais também passaria o movimento espírita no futuro. Allan Kardec publicou os discursos e diálogos proferidos nas cidades visitadas no livro Viagem Espírita em 1862, antevendo ser fundamental, tanto para os espíritas da sua época quanto para os espíritas do futuro, poder receber também os preciosos conselhos, esclarecimentos e advertências que foram elucidados nessas viagens. A editora Federação Espírita Brasileira publicou o livro Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Kardec, agregando ao livro originalmente publicado por Allan Kardec muitos outros discursos que foram proferidos nas viagens missionárias que o codificador também fizera nos anos de 1860, 1861, 1864 e 1867. Como toda a obra publicada pelo codificador, o livro Viagem Espírita em 1862 e outras viagens de Kardec também é de atualidade constante. Nas luminosas dissertações contidas nesse volume, os espíritas encontrarão os bálsamos para as suas angústias pessoais em face dos espinhos comuns aos que trilham os caminhos do trabalho na seara espírita. Além disso, os grupos espíritas poderão colher as mais seguras orientações para as pelejas que afligem suas lideranças e equipes. O próprio movimento espírita como um todo, nessa obra sublime, encontrará a solução para os mais difíceis dilemas do movimento e um plano superior para a organização e administração das instituições espíritas. Mas a importância capital do livro Viagem Espírita em 1862 reside nas muitas advertências que oferece, nos reajustes que Allan Kardec faz na visão sobre o que verdadeiramente é a doutrina espírita, chamando atenção não só para os erros de interpretação dos ensinos dos espíritos, como também para o erro em se crer na infalibilidade dos espíritos e na infalibilidade dos médiuns. Os bons espíritos e mesmo os médiuns mais moralizados também cometem equívocos, e muitos, posto que ambos são seres humanos e, como tais, passíveis de erro. Fica aqui um insistente convite para todos os dirigentes, diretores e lideranças de trabalhos espíritas. Estudemos também Viagem Espírita em 1862. Faça parte da família Clube de Arte. E por apenas R$ 18,00 você vai receber mensalmente DVDs e CDs com músicas da coleção O Canto do Brasil Espírita, visualizações terapêuticas da coleção Encontro com Jesus, entrevistas sobre temas atuais,
documentários e muito mais. Ligue 0 operadora 21 3017 9800 ou acesse clubedearte.org.br. Clube de Arte, a arte espírita a serviço do bem.